Fala, galerinha Geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal com pessoas especiais para falar de The Undoing, série HBO. Já estamos na metade da minissérie. E olha, Faltam eu vou três. agora falar uma opinião, e opinião é pessoal, é opinião mesmo. De todos os episódios, acho que esse foi o mais interessante para mim. O que Foi, você tá foi mais. Eu concordo. Eu acho que Também ele, concordo. ele fez gente duvidar do que a gente já achava. Ele fez gente criar teorias novas e ele avançou com a história, porque ele já começou a encaminhar para quem é o assassino da Helena. Sim, até porque é um mistério, né? É. Você, Camila? Eu também, que nem eu falei, esse episódio me dividiu bastante, porque que nem o Matheus, a gente começou assim, assistindo, criando uma teoria. E no meio a gente já foi mudando de ideia, criando outra. E no final você fala, mudou tudo agora. Então, assim, É eu, pelo verdade. menos, criei várias teorias, criei até teoria da abertura, criei uma teoria maluca, que eu vou falar no final pra vocês. Não tem problema, gente. Aqui vale tudo, entendeu? De teoria. Então, eu vou jogar essa teoria maluca no final. Aguardem. É isso aí. Ó, antes da gente começar a falar, já vou pedir pra galera se inscrever nos nossos canais. Não custa nada se inscrever, é só fazer assim, ó, clique, já tá inscrito. Se inscreva no canal da Camila, do Matheus, tá bom? Tem playlist de The Undoing no meu canal também. Tem no meu também, coloquei lá. Ah, Também então tá olha no meu. só, gente, ó, tá tudo conectado, tudo conectado. E dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo, comenta muito. E vamos Isso. falar sobre Coloca a teoria, né? Coloca a teoria. o que vocês estão Isso. achando. Isso, falando em teoria, já entro aqui para começar a falar sobre esse episódio. Começamos o episódio no mistério que terminamos o primeiro, sobre a prisão ali do Jonathan. Aí a prisão do Jonathan foi muito estranha, né? Tudo muito rápido, foi tipo tudo Foi, muito, eu também achei. foi tipo tudo, mas ok, vamos pular isso. E aí a gente percebeu que ele estava sendo indiciado e ele teria que pagar 2 milhões para tentar sair, né? Senão ele não conseguiria nem pisar o pé fora da cadeia. E nisso geramos ali um episódio misturado entre a, a Grace tentar ali conversar com o Jonathan, entender o lado dele, e o Jonathan falando para Grace e também para o filho sobre o posicionamento dele em tudo isso. E aí fica o questionamento. A gente sente que o Jonathan não é culpado. Eu, pelo menos, sinto que ele não é culpado. E vocês? Também, com certeza. Eu sinto isso. Então, Eu pra espero que você. mim, levantou aí, me lembrou até de uma outra minissérie aí da HBO. Eles começaram, foi aí que eu comecei a ficar confusa nesse episódio. Eles começaram a levantar a teoria de que o Jonathan seja um psicopata, que ele tem a síndrome do herói. Igual eles explicam, que a síndrome do herói é ele querer se achar, tipo, ajudar todo mundo e ter uma recompensa sobre isso. No caso, a recompensa por ter ajudado o menino seria a mãe. E ele conseguiu isso. Entendeu? E ao mesmo tempo, eu não sei se vocês repararam, nas vezes em que o Jonathan tenta chorar, ele não chora. Tipo, você fica É, muito assim, eu acho que sabe? ele também não chora porque não é. Ele não tem por que chorar, ele fez merda. Vamos falar a verdade. Ele fez merda de ter Então, ficado com a Helena. Não tem porque ele tá chorando, porque a merda começou a partir do momento que ele ficou com a Helena. Então acho que ali não tem por que chorar. Mas o complexo de heróis talvez ele tenha, só que não seja uma coisa que faria ele matar. É uma coisa que faria ele querer atenção. Eu acho que Eu, é falei, pode falar. eu não sei se vocês pensaram a mesma coisa que eu, mas eu, em algum momento, fiquei com uma dúvida. Será que ele sabe que a Grace matou e tá encobrindo? Eu fiquei pensando isso durante alguns momentos. também tem essa possibilidade, só que, por exemplo, assim, entende assim, quem joga na cara de que ele possa ser um psicopata é a Grace, porque a Grace é terapeuta, igual ela joga na cara, eu tenho mais de 20 anos de experiência, eu consigo ler uma pessoa, e o médico com quem trabalhava ele. Você vê o médico agressivo ali falando com a Grace, o quanto ele tá puto ali com o Jonathan. Entendeu? É porque ele deve saber alguma coisa a mais que ele ainda não tá falando, pelo menos na minha observação, entendeu? Então, mas aí você vê o advogado ali de defesa falando assim, olha, ele pode não ser um assassino, eu tô achando, mas ele é bem babaca, isso é certeza.
Só Sabe que aí uma você não cena... sabe o olhar, como que ele tá enxergando. Vai que ele também tá enganando o próprio promotor ali. Sabe uma cena que eu fiquei me questionando também, não sobre o Jonathan, mas tem relação com ele? A cena que a gente vê a Sylvie indo até ali o depoimento do Jonathan, né, onde ele foi indiciado, e daí o ex-marido ali da Helena, né, sei lá que ele era, olhando pra Sylvie e ela falando pra Grace, tipo, ele tá olhando com a cara pra mim de que parece que eu sou assassina. Isso me deixou muito assim, será que você jogou a resposta da temporada? Porque eu desconfio da Sylvie. E no meio do episódio, eu tive uma indiferença com a Grace, pensando assim, e se a Grace está se fazendo de inocente para todo mundo, para incriminar o marido, porque o marido traiu ela, então ela teria um motivo. Ela mesma matou a Helena, e daí talvez ela esteja meio que jogando verde para todo mundo que está à volta dela, se fazendo de vítima. Ai, Sylvie, meu Deus do céu. Então, ela mesma fazendo o próprio teatro dela para incriminar o Jonathan. Mas aí também, olha isso, esse episódio foi doido. mas aí também eu comecei a pensar sobre o pai da Grace. O pai da Grace não é estranho? Fala a verdade. Muito. Muito Ai, o estranho. Magneto tá osso, hein? Magneto tá. Não é ele. Não é ele. Ele parece, fala que parece. Ele parece, tudo bem, tudo bem. O pai da Grace, ele me parece muito estranho. E eu percebi naquela cena que eles jogam xadrez, que até me lembrou do Gambito da Rainha, falar nisso. Qualquer xadrez agora que eu ver, eu vou lembrar dessa série. Então, essa cena me lembrou que os dois são muito estrategistas. O xadrez geralmente é usado nas séries para mostrar o quão estrategista as pessoas são. E a gente percebe que ele tá falando ali com a Grace e ao mesmo tempo ele tá ligado em tudo que tá acontecendo. Então, ele tá falando e ele fala, tipo, é sua vez, tipo, vai. Então, eu acho que essa cena também deixou um pouco claro que pode ser que ele esteja escondendo alguma coisa. Eu acho que ele é falso e eu acho que o dinheiro que ele deu pro Jonathan que ele falou possa ser como a Camila falou, acho que foi a Camila, que a gente estava conversando antes, sobre o dinheiro foi para a escola do filho dele. Vocês entenderam? Uhum. Entendi. Que agora foi Entendeu? comprovado, né? Que é o filho realmente é dele. Que é o filho dele. Então tem tudo pro pai tá envolvido. E agora minha teoria do final do episódio, que eu falei, não, eu acho que essa daqui até foi pra minha mãe. Eu acho que é essa. Sua Que mãe vai é. participar dos vídeos, Matheus. Ah, minha mãe tem várias teorias também. Ela fica teorizando do meu lado. Ah, o pai da Grace, ele tá tentando fazer muita caveira do Jonathan pra ela. Não sei se vocês perceberam esse episódio, mas nossa, ele tá ali falando que o Jonathan é um monstro. E se esse dinheiro nunca existiu? Ele estava ali criando alguma coisa porque a Grace não questionou. Ele sobre o dinheiro questionou? Ou eu tô errado? Quando ela foi na prisão. Ele chegou a falar sobre o dinheiro, mas ele, Chegou, ele, mas. ele não, Ah, não quis falar, sabe? Tipo, falou, jogou e saiu correndo. mas ele não falou quantidade de nada, eu acho, né? Não, Ai, não não, vou não lembrar. notei. Então. E aí, se o pai da Grace estiver junto com a Sylvie, já pensaram nessa possibilidade de Nossa, dele e ia a ser Sylvie louco. trabalharem juntas? Só Porque que é os muito dois fazem assim. a caveira do Jonathan pra ela. Então, só que os dois assim, tipo, às vezes ele fala, ele faz a caveira do Jonathan, mas ele pergunta, ele tem advogado? Tipo, é aquele morde-a-sopra. Aí vem a Sylvie, fala pra Grace, você precisa de um advogado. Eu Já acho que acho os que dois. desde o primeiro episódio ela tá falando isso, você precisa, e até agora nada. Uhum. Eu acho que os dois estão trabalhando junto. Eu acho que Sylvie e ele tem alguma coisa ali. Talvez será. Não, um caso não, vai. Um caso não. Sei lá. Vou fazer uma observação, perdão, até agora não, porque agora a Grace tem uma advogada, a doutora Fitzgerald, Verdade. e é legal que essa advogada já deixou bem claro, você está me contratando para jogar lama no processo, e é isso que eu vou fazer. Você quer seu marido fora? Eu vou fazer ele ficar fora. Então, assim, olha, é isso que você realmente quer? Ela tá meio É. que dando um aviso, sabe? Porque assim, se ele realmente for culpado, aí já era, entendeu? Ela Uhum. vai falar. Eu percebi que ela é aquela pessoa que joga na lata. É Tipo, não isso tem aí. verdade. Se tem verdade, tem verdade. Se não tem, vou jogar o que tem de verdade e acabou. E eu É. gostei da firmeza dela. Mas teve uma coisa também que me deixou ali bem pensativo nesse episódio, que foi quando a gente viu ali o Fernando ouvindo a Helena transar. Ele não viu.
A gente viu cenas de flashes da Helena transando com o Jonathan, mas a gente não viu exatamente se era o Jonathan. A gente sabe que era a Helena, porque a gente ouviu, mas a gente não viu o Jonathan. Vocês perceberam que ele só ouviu na cena que ele tava assim, ó, do lado da porta? Será? Próximo final do episódio. Mas ele já falou que transou com ela. Então, Transou com ela, mas a gente não sabe quando. E quando que são as cenas? A gente não sabe muito bem temporalmente quando são as cenas. flashes, né? Eu acho que tudo isso vai ser só revelado no último episódio. E se quem estivesse transando com ela era a Grace? Porque no final do episódio a gente viu a Grace andando pela rua. Entendeu? As duas se beijaram naquela hora. Qual é a Então, relação que você tinha realmente com ela? Porque eu acho que não era ele transando com ela, sabe por quê? Porque no dia da morte, lá no primeiro episódio, eu acho, ele fala que encontrou ela, ele foi transar com ela, não conseguiu, encontrou ela e fugiu. Não foi isso? Ou eu tô errado? Nossa, Matheus, tá resgatando umas coisas que eu não lembro. Calma. Que ele, no final do segundo episódio, quando ele volta pra falar com a Grace, até tampa a boca dela, eu acho que ele fala que não era ele ter ido lá, mas ele não viu o que estava acontecendo e viu o corpo dela. Ele viu o corpo dela. Não chegou a transar, eu acho, com ela. Eu acho que era a Grace. Então, não dá pra confirmar porque, igual você falou, tipo, a gente não sabe em que tempo isso aconteceu, entendeu? A série ainda não entregou isso direito. Mas você pontuou isso, eu vou ser mais específica. Nessas cenas, eles enfatizaram muito o peito da Helena. Você lembra no primeiro episódio que a Grace fica olhando pro peito dela? É alguma fissura. Eu acho ainda que quem estava trazendo era a Grace, o que a gente viu era da mente do Fernando, porque ele estava imaginando, talvez ele já tenha pegado a Helena e o Jonathan transando em outro momento e ele assimilou que poderia ser, entendeu? Porque nada tá concreto nessa cena. E a Grace tinha tudo para transar ali com a Helena. A gente só não sabe se era mesmo, sabe por quê? Porque a gente não viu a cor do casaco dela. Porque pela noite da festa e a cor do casaco, a gente já saberia se foi ela ou não. Porque ela só usa os mesmos casacos. É o vermelho e o verde. Só os dois. Eu preciso dizer aqui, a única coisa que eu quero que aconteça é que seja algo surpreendente e justificável. Porque assim, se no final dessa série falar, é o Jonathan aí nessa linearidade, eu vou ficar assim, tá bom. E aí, eu quero que seja algo surpreendente, independente de quem for. É verdade, então, eu assim, também. Para fechar esse vídeo, assim, eu vou falar a minha teoria maluca. É maluca, gente, tipo, tudo vale. Mas é porque, assim, eu prestei atenção na abertura, aí mostra ela toda bonitinha, ruivinha, a gente acredita que é a Grace, e no momento em que ela tá olhando, assim, tem um véu, espirra sangue. Você vê gotas de sangue espirrar, assim, na cortina, e ela continua sorrindo. E aí vem também aquela cena em que aí você entende por que o detetive tá tanto no pé da Grace, porque ele tem aquela filmagem dela, tipo, indo em direção à casa da Helena. E aí ela, ai, por que eu não lembro? Pode ser por essa falta de memória, algum problema mental que ela tem. Aí eu pensei assim, será que em algum momento, assim, a hipótese dela ter tido uma irmã gêmea e aconteceu alguma coisa no passado que fez criar esse problema mental? Olha, Pretty Little Liars. Lembrei de Three Little Liars. A Spencer Hastings. Referência. E é por isso que o pai ajuda tanto ela nessa parte. Não sei, Camila, criei essa teoria maluca. Eu gostei do que você falou. Eu gostei. Eu peguei agora essa teoria e fiquei pensando assim. Hannibal Lecter era o quê? Conte pra mim o que Hannibal Lecter era. Igual. Canibal? Não, Canibal? a profissão dele. Ele era um Ele psiquiatra. era isso. Ele terapeuta. E exatamente ele fazia o que? Matava pessoas e comia. Quem não fala que a Helena também. A Helena não. Que a Grace possa também ser uma terapeuta que mata e. Só que ela pode ter algum problema, por exemplo. Também acho. E o único que tá indo no caminho certo é o detetive. Ele faz a gente sentir raiva, mas é porque ele tá certo mesmo.
Porque ele tá sacando que tem alguma coisa de errado com ela. E você vê que, assim, ela insiste pra ele falar e ele não entrega as coisas. Ele fala que tá tudo sob sigilo. Dá raiva na hora que você tá vendo, assistindo o episódio. Mas você parar pra pensar, de todos ali, é o único que tá seguindo o passo certo. É o sensato. É o mais sensato. Eu acho que por hoje é isso, né? Pra finalizar, o que vocês esperam do próximo episódio? Começando pela Camila e depois Matheus. Meu Deus. O próximo episódio já é o penúltimo episódio, então a gente tem que ter alguma coisa aí meio bombástica aí para engrenar para o último episódio. Eu espero que a gente descubra alguma coisa de fato da Grace, seja alguma parte aí da saúde mental, alguma coisa do passado dela, que vai ajudar a gente a entender os dias de hoje, o que está acontecendo. Eu quero ver o Fernando tendo mais interação com a Grace, porque eu acho que ele pode ser a chave para a gente entender o que aconteceu. Porque a gente percebe que o Fernando, mesmo ele não gostando das ações da Helena, ele ainda quer entender que merda aconteceu com ela. Então a gente percebe que ele tá bem em cima da Grace. Eu quero ver isso melhor. Então, gente, no meu caso, eu quero mais desenvolvimento. Obviamente, a gente já sabe que não vai ter a resposta de quem é, mas eu espero que... Pode ser que tenha mais suspeitos, não sei. Mas eu acho que não é o Jonathan. Ainda pode ser a Grace, mas eu acho que a teoria de vocês está muito boa. O que eu espero? Tá isso, vai ser... Vou mandar você para fazer roteiro. Ai, obrigada, gente. Pode escrever um reboot de Pretty Little Liars já. Me contrata. Próximo episódio eu quero que a Grace mude de sobretudo. Vamos jogar uma corzinha ali? Um azul, um amarelo. Um amarelo, um rosa. Hashtag sobretudo azul. Azul, vamos jogar no azul. Hashtag Grace, troca de casaco. Bom, gente, é isso. Finalizamos nossa review. Esperamos vocês no próximo episódio. Não se esquece, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para seus amigos, coloquem suas teorias, se inscrevam no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente!